imaginar que estão nos assistindo, muito provavelmente, encarregados, gerentes, supervisores, líderes de alguma forma, um professor, um pai, seja lá, quem for. Mas a nossa conversa aqui, ela está muito mais direcionada para o ambiente corporativo. Se pessoas precisam se sentir estimuladas, inclusive a pensar de forma diferente, né? É um olhar interior diferente. Eu vou colocar aqui duas pessoas que eu as considero como sendo uma referência dentro desse trabalho que vem ser desenvolvido com pessoas. Ambos são terapeutas, né? Um é o Dr. Roberto Chinchique, que é um psicoterapeuta, e o outro é o Dr. Augusto Cury. Ambos com uma bagagem muito grande, expertise em trabalhar essas lacunas em seres humanos que, pelo processo de autoconsciência, entenderam, eu preciso mudar. Mas, por outro lado, pela minha experiência dentro de ambiente corporativo, eu percebo que as empresas investem um somatório muito grande de dinheiro, gestores que estão nos acompanhando sabem disso, que recrutam-se treinamentos no aspecto mais técnico das pessoas. Mas eu posso até afirmar que há uma demanda muito pequena de desenvolvimento da transformação comportamental das pessoas. Tem uma grande oportunidade esses indivíduos, mas um trabalho ainda pequeno, eu falo porque estou nessa lida de treinamento e desenvolvimento já por mais de 10 anos e vejo uma demanda muito pouca, uma busca muito pequena. E as pessoas estão ali muito talentosas, é o que vai motivar a minha pergunta depois da sua resposta. Temos pessoas muito talentosas, mas com essas dificuldades. A minha pergunta agora se relaciona a treinamento. É a seguinte: como que se valoriza e retém essas pessoas, esses talentos, né? Dentro das organizações, meio a tamanhas cobranças e exigências e as pessoas desfalecendo por não saberem como lidar com as suas emoções, oscila muito. É onde tanto o Dr. Augusto Cury quanto também o Roberto Chinchique fala sobre esse olhar mais para a linguagem, para o pensamento, para o comportamento. Esses líderes do momento presente, como pode reter as pessoas lidando com esses gaps, essas lacunas, e fazendo com que elas sejam mais valorizadas, que elas sejam mantidas e extrair o melhor do qual elas têm capacidade de dar. Legal. Bem, você colocou duas grandes referências aí, dois doutores que traz para nós aí muita reflexão em relação à questão comportamental, né? Você pega a questão de formar um mindset positivo, progressista, buscando sempre um desenvolvimento, uma cabeça diferente, né? Que é o Chinchique que emprega e coloca aqui para nós, o Dr. Roberto. E o Dr. Augusto Cury com um vasto trabalho aí, muito voltado para essa questão dessa mentalidade, trabalhar a questão dessa mentalidade um pouco mais adoecida do ser humano, né? Principalmente voltado à questão da síndrome de pânico, a questão do pensamento acelerado. Como reverter isso, né? Então, nos seus romances, nos seus livros, ele traz bastante isso e isso acaba impactando muito de uma maneira que explica, talvez, um pouco do ponto inicial que você disse que as empresas investem muito em treinamento mais técnico e pouco na questão comportamental. Porque, inclusive, eles, doutores, né? Pessoas que são renomadas, que trabalham, pesquisam essa área, eles acabam trabalhando todo esse ponto, esse desenvolvimento de uma maneira muito lúdica.
através de contos, através de histórias, através de romances, através de situações que a pessoa consegue, através de uma leitura totalmente dissociada da sua vida, fazer reflexões e trazer para o seu dia a dia. Ao passo que a empresa, ela se cobra muito em ser um ponto mais tangível, mais lógico, mais palpável. Então existe uma distância que infelizmente acontece aos olhos de muito, que essa questão mais subjetiva, mais lúdica, ela não tem muito espaço dentro do ambiente corporativo. Então, dentro do ambiente corporativo, você consegue verba para aplicar um treinamento técnico, mas você não consegue trabalhar de uma maneira muito lúdica e subjetiva, onde vai trazer insights e vai trazer uma evolução cognitiva muito grande para os colaboradores. Eu tive a oportunidade de ver algumas empresas aplicando isso de uma maneira muito efetiva, mas o resultado ele é de médio e longo prazo. Tem pessoas que criticam muito esse comportamento, não conseguem enxergar. Por que isso? Muitas vezes, né, a gente consegue ver isso muito de uma maneira muito notória, principalmente pessoas que não estão bem consigo, quando a empresa começa a promover um ambiente que faz com que ela olhe para dentro dela, essa pessoa se assusta. Essa pessoa não gosta de mexer ali na ferida, né? E aí ela começa a criticar a própria empresa, se evadir, ela não se sente muito bem acolhida e acaba saindo do mercado. E muitas vezes essa pessoa é uma pessoa muito boa, um técnico muito bom. Mas as empresas que conseguem, de uma maneira insistente, trabalhar esse ponto, investir nessa plataforma, né? Que é uma questão um pouco mais lúdica, um pouco mais subjetiva, eu tenho visto que essas empresas conseguem ter uma alma muito forte, muito bonita, muito bacana de se ver. Ela consegue criar uma sinergia que poucas empresas criam. Então, a produtividade, a questão de adaptabilidade, a questão dela de permanência de mercado acaba sendo muito mais concreta. Por quê? As pessoas vão ali para aquele trabalho para conviver com pessoas que elas sentem bem. Pessoas que muitas vezes sabem, conhecem a sua dor. Então são pessoas que uma ajuda a outra para construir algo melhor, que é o resultado, é o fruto daquele trabalho. Então eu vejo sim que empresas acabam tendo pouco investimento nessa área, mas muito por conta dessa subjetividade. Mas eu vejo também que existe uma geração que vem entendendo e fazendo uma leitura muito boa desse contexto e vem se despontando como líderes organizacionais, né? E trazendo esse novo conceito aí para o ambiente de trabalho. Então, eu acredito muito que isso tende a ser revertido, porque sem esse contexto, com a competitividade das empresas, com a necessidade de renovação a todo momento, as empresas tendem a perder força e continuidade dentro do mercado competitivo. E quando a gente fala dessa questão mais subjetiva, que você agora acabou de falar, acontece que a abordagem da liderança de hoje, ela é um pouco mais empática em relação ao passado, não é? Talvez aqueles líderes mais ostensivos nas suas ações de resultado a qualquer custo, independente, por exemplo, talvez fosse frescura por parte de um colaborador, a sua manifestação emocional hoje, porque talvez houvesse ali por parte do gestor, do líder, uma visão muito pequena em relação ao mundo externo, né? Ao seu conhecimento, em relação à vida daquele colaborador. Né? Talvez um filho adoecido, um problema na família, uma dívida que a pessoa tem, e isso implica no seu momento emocional. Né? Hoje, talvez, os líderes estão um pouco mais dados a essa percepção. Você agora acabou de falar, essa visão mais, não é modernista, mas essa forma
talvez mais humanizada de assumir a liderança dentro dos processos e, na verdade, tentar entender o que está acontecendo e mudar, ou talvez no esforço de estimular o hábito de um pensar mais criativo, mais diferente, mais autônomo. Eu tenho pesquisado duas coisas ultimamente, Arlindo, dentro do comportamento dos seres humanos. Porque um neurocientista chamado Pedro Calabres, ele usa com ênfase a palavra hábito. O ser humano os seres humanos são seres de hábito, né? E o hábito nem sempre é o hábito da ação de realização, de materializar alguma coisa, e sim o hábito do pensamento. Existe o hábito do pensamento negativo, do se eu pudesse, se eu tivesse nascido, se eu tivesse o status, quando eu tiver. Ou seja, ou a pessoa está sempre colocando no futuro, num tempo distante, ou como algo que ele ainda não possui. Mas deixando de assumir a responsabilidade de forma proativa pelos resultados, mediante as suas escolhas. Então, hoje eu tenho pesquisado muito isso, né? Por que existem pessoas dentro de um ambiente corporativo que são muito mais selecionadoras de resultados, ao passo que outros, em contraste, não conseguem. Por que tem empresas que alavancam resultados, empresas que, infelizmente, as curvas de resultado não são das melhores? E aí, com base nessa fala do Pedro Calabres, que o ser humano é um ser de hábito, eu pesquiso muito hoje a questão proatividade, né? Seja proativo. Proatividade é isso, a pessoa assumir a responsabilidade pelos resultados, sem terceirizar. E é o que nós falamos aqui, é o que você falou. Que as empresas, elas, lógico, dão atenção a essa questão emocional das pessoas, mas com menos intensidade em relação aos seus processos. E aqui, diante dessa nossa compreensão, desse nosso alinhamento, uma pergunta, que já está indo para a conclusão do nosso encontro aqui, desse encontro. Transformar pessoas de meros talentos em campeões. Como fazer isso? Bem, Maslow pesquisou bastante isso, né? Criou a sua pirâmide de Maslow e nos disse que é um processo simples. Basta a gente satisfazer as necessidades fisiológicas, depois o instinto de segurança, mas enfim, eu acredito sim que Maslow ele contribui muito para que a gente possa trabalhar dentro desse conceito. Nem todo mundo está pronto para conseguir atingir um resultado, um êxito, né? Por que eu digo isso? Porque tem gente que está vivendo um auge, está atingindo o resultado a todo momento, só que está buscando outras coisas, não está vivendo aquele momento. Não está muito claro o que a pessoa quer. Então, poxa, se não está muito claro o que você quer, você vai atingir situações extraordinárias e você não vai conseguir dar valor. Eu percebo pessoas trabalhando em empresas maravilhosas e não conseguem dar valor. Ficam procurando problema, né? Fica procurando outras oportunidades a todo instante. E outras pessoas dentro do mesmo ambiente de trabalho, vibrando com conquistas e realizações no seu ambiente corporativo. Então, dentro de um mesmo cenário, pessoas vivendo uma situação muito semelhante, algumas vibram, algumas estão se sentindo realizadas e outras pessoas não. Então, poxa, como fazer com que pessoas atinjam, né, o êxito, a sua autorrealização profissional? Eu, particularmente, acredito muito que dar autonomia para ela é um grande passo. Pode ser o divisor de águas para que essa pessoa consiga atingir isso ou não. Dar autonomia e permitir com que essa pessoa erre, né, e que acerte. E que essa pessoa também perceba a dor de não saber o que fazer, muitas vezes, né?
e de tentar prover situações novas e aquilo dá certo. E muitas vezes não é o resultado final que deu certo. São pequenas vitórias que faz com que essa pessoa, ao longo de um tempo, se sinta vitoriosa, que essa pessoa se sinta realizada, que essa pessoa se sinta orgulhosa daquilo que ela faz. Eu não consigo imaginar que uma pessoa fique desanimada ou se sinta derrotada, ou uma pessoa peça para pedir a conta por causa de uma coisa que aconteça. Eu acredito sim que tudo na vida é uma somatização. São pequenas coisas que vêm acontecendo, isso vem somatizando, e ao longo de um determinado momento, algo acontece que aí você acaba ou se sentindo realizado, ou se sentindo extasiado com aquilo que aconteceu, ou muitas vezes até desanimado, achando que aquilo ali não é para você. Mas são várias coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo. Então, quando você define uma meta para um funcionário, não é o resultado final que vai fazer com que ele se sinta realizado. Muitas vezes você não consegue atingir o resultado final, mas a superação dele ao longo do caminho lhe dá força para saber que, e maturidade para saber que ele é capaz. E saber que ele é capaz, e saber os seus limites, saber que se ele fizer de uma maneira diferente, talvez, reconhecendo os erros, ele consiga atingir o resultado, isso só te dá uma maturidade profissional muito grande e condição dessa pessoa sentir a questão da autorrealização. A autorrealização ela é muito boa, eu consigo perceber isso em vários momentos da minha vida, e isso faz com que eu trabalhe deixando com que a questão de dinheiro, a questão que muitas pessoas colocam em primeiro lugar, ela fique em segundo, terceiro, quarto plano. Eu tenho uma grande realização quando eu encontro com colegas de trabalho que trabalharam há 10, 20 anos, 20 e poucos anos aí atrás comigo, e hoje eles reconhecem que nós aprendemos algo junto, entende? Nós construímos algo junto. E esse negócio é duradouro e até hoje eles estão nesse processo evolutivo e conseguindo conquistar coisas novas a cada ano, a cada mês, a cada semana e a cada dia. Então esse processo, quando a gente consegue criar um mindset voltado para esse cenário, consegue nos prover de hábitos, né? Eu gosto muito dessa questão do hábito também, né? Tem o livro do Og Mandino, um grande best-seller, que é o maior vendedor do mundo. E no pergaminho número 1 ele diz assim, que nós somos feitos de hábitos, nós somos escravos dos hábitos. E se for para ser escravos de hábito, serei escravos de bons hábitos, né? E também diz que um hábito só é substituído por um outro hábito. Então nós temos que toda vez estar policiando os nossos hábitos. Quais são os nossos hábitos? É de falar mal de alguém? É de falar de pessoas? A gente tem que substituir isso para falar de processos. A gente está vendo no YouTube? Não tem problema. Veja de algo que agregue. Faça um curso de inglês, você estude um pouco de neurociência, um pouco de comportamento humano. Tente variar ao máximo essa questão. Não vai pegar uma série, estou o ano todo vendo uma série e termino outra, eu gosto de maratonar a série. Não tem problema, você tem que ter uma hora do entretenimento, né? O entreter é interessante, mas o entreter é o espaço entre o ter e não ter, é o entreter. Você não tem nada, você está passando a hora ali. É um momento de relaxamento? É importante para a sua vida? Segue, mas ter um momento de desenvolvimento, ele é importante. E ele tem que ser continuado e duradouro. Tem que ser todos os dias. E todos os dias você praticando algo positivo, as coisas acontecem. Isso é muito bom, é gratificante. Maravilha. Olha, Arlindo, a gente poderia ficar aqui horas a fio falando sobre tudo isso. E vale lembrar que todas as suas abordagens aqui na nossa conversa abrem janelas para outros bate-papos vertentes, né? Seja numa área mais específica, mais pontual do comportamento humano, ou seja, de forma mais abrangente na coletividade, né? Abre espaço. Eu tenho a última pergunta, e você já pode aproveitar também na resposta a fazer as considerações finais, porque, inclusive,
dando alguma dica para quem já está na liderança e quem pretende vir para a liderança. E a pergunta é a seguinte: dica de ouro. Qual é a dica de ouro que o Arlindo dá para pessoas que almejam, né? Olha, eu quero entrar no meio corporativo, quero fazer carreira, quero me tornar... Eu saí de uma faculdade, eu fiz um curso, eu fiz uma pós, um mestrado, um doutorado, e o negócio dele é mostrar a sua capacidade dentro do ambiente corporativo. Então, qual é a dica de ouro que você dá para essas pessoas que estão vindo, ou para aqueles que de repente falam assim, olha, eu vou assistir esse bate-papo e de repente pensou assim, caramba, isso que eles falaram eu vou tentar aplicar dentro do meu negócio. Legal. Então, qual é a palavra de cautela para esses que já estão buscando fazer muito com pouco, com um time muito fragilizado, talvez, e eu digo que haveria de se trabalhar muito os paradigmas das pessoas. Então, para quem está vindo, qual é a dica de ouro? E para quem já está dentro do processo de gestão, de liderança de times, fazendo com que os processos aconteçam de forma otimizada dentro do médio, pequeno e longo prazo, mas que é preciso rever alguns detalhes. Então, para quem está, qual é a palavra de cautela, e para quem está vindo, qual é a dica de ouro? E aproveite e faça as suas considerações finais. Legal, legal. Bem, Raimundo, para quem está chegando nesse mercado e busca aí essa questão de liderança, eu posso te dizer que é o seguinte, cara, a pessoa já tá na função, seja um irmão, um filho, um pai, um amigo, seja um conferente, seja um auxiliar de escritório, um assistente, um analista, a pessoa precisa praticar isso todos os dias. Praticar liderança é a pessoa estar disponível, a pessoa estar buscando algo novo, a pessoa estar aberta a coisas novas, a pessoa ter uma mente voltada a prover solução, melhoria, né? Buscar sim estudar, ler, pegar referências em relação à questão de liderança, né? É bem importante, mas não se fechar nesse quadrado, não tentar colocar tudo dentro de uma caixinha. Pegar pequenos detalhes de pessoas que essa pessoa se identifica e tentar se imaginar, tentar se ver se aquilo é congruente consigo, né? Eu gosto muito desse processo dentro do programação neurolinguística, que chama pesquisa transderivacional. É muito utilizado no esporte de alto rendimento. Então a pessoa ela pode sim, né? Nós aprendemos a andar, comer, tudo copiando o outro. E depois quando a gente fica velho, a gente fala assim, não vou copiar o outro, é chato, é feio. Pô, tudo que a gente faz na vida foi copiando, tudo que a gente aprendeu foi copiando. Então, poxa, pega quem são suas referências, quem você se identifica, analise se aquilo é congruente com você e faça uma pesquisa transderivacional. O que é? Você fechar os olhos, imaginar dentro de uma situação você praticando aquilo. Então, todo dia antes de dormir, você visualiza quais são os comportamentos que esse grande líder tem, que eu admiro. É questão oral? É questão corporal? É algum comportamento em específico? Aquilo é congruente para mim? Aquilo é ecológico para mim? Eu me sinto bem fazendo aquilo? Como seria eu dentro do meu ambiente praticando algo semelhante àquilo? Treine, simule, faça o seu cérebro experimentar aquilo. Na manhã seguinte, você pode fazer isso também. O ideal é antes de dormir e na hora que acorda. Mas se conseguir fazer só antes de dormir, ótimo. No dia seguinte, você vai ver que seus comportamentos serão diferentes. Pratique, force, para um pouco para meditar. Eu estou aplicando tal comportamento? Eu não estou? Como é que está indo? Como é que não estou? Se tem algum colega de trabalho que você tem uma certa liberdade, tenta procurar ter um feedback, né? Então, isso vai permitir com que a pessoa desenvolva, independente da área que ela tiver, da função que ela tiver, pode ser um dentista, pode ser um administrador de empresa que está num cargo de auxiliar de escritório, pode ser um contador, independente da função, a posição que a pessoa está, pratique isso. Pegue aquilo que você admire no outro,
Verifique se é ecológico para você e coloque em prática dentro de uma pesquisa dentro do seu cérebro. Uma vez que o seu cérebro viveu algo, é como se o seu corpo também tivesse vivido. Você vai criando trilhas dentro do seu cérebro, caminhos, para que ele possa seguir. E antes ele não conhecia, ele só conhecia a rua A e a rua B. E aí dentro dessa meditação você criou a rua C, ou seja, você criou um caminho para que ele possa viver também. Então seus comportamentos tendem a ser melhorados. Se você policiando isso, cada vez mais vem melhorando, né? Poxa, mas eu não me relaciono com as pessoas, no café eu fico quietinho. Poxa, pratique isso no seu mindset, faz com que o seu cérebro experimente essa vivência. E no dia a dia, crie condição para que aquilo aconteça, né? Lógico. Vá lá no ambiente tomar o cafezinho. E para a pessoa que já está ali naquele mercado também, que já está mais experiente, a dica é a mesma. Porque nós somos seres em eterna evolução. Sim, então, sim. mesma coisa. Procure entender aquilo que você tem de melhor. Você precisa se conhecer. Você é a pessoa que mais passa tempo consigo mesmo. Então não adianta sua mãe conhecer mais você do que você. Você tem que conhecer mais você. Não adianta o seu chefe, fala pra mim que eu tenho de pontos bons e pontos ruins. Poxa, se você não sabe, vá se estudar. É importante isso, você tem que se conhecer. Então, faça uma autoanálise, faça uma crítica construtiva de você mesmo, identifique seus pontos bons, explore, analise seus pontos ruins e trabalhe para que eles se tornem fortes.